Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula aqui no nosso programa de emagrecimento e hoje vamos falar sobre algumas dificuldades que você pode encontrar no processo devido ao uso de medicamentos. Você sabia que você pode ter dificuldade de emagrecer porque usa determinados medicamentos que diminuem a facilidade de emagrecer? Então, aqui a gente vai falar sobre citar alguns medicamentos que estão mais relacionados à dificuldade de emagrecer e também ao ganho de peso. Por isso, é muito importante, eu vou aqui compartilhar a tela, é muito importante você fazer uma avaliação médica. Por isso que, muitas vezes, a dieta da blogueira não dá certo, a dieta de algum outro profissional não dá certo, porque, de repente, ele não viu, não fez uma anamnese correta e não identificou que existem medicamentos que você utiliza e que isso está impedindo de você emagrecer. E aí você achava que o problema era com você. Mas não, muitos remédios dificultam o emagrecimento e também engordam, né? Então, aqui é um. Deixa eu ver se está compartilhando. Eu vou ver se eu consigo aumentar essa tela aqui. Acho que não. Aqui a gente tem. é, não, vou ver se eu consigo só aumentar. Impressões. Vai. Aqui é o nosso livrinho, né, de Harvard, que a gente utiliza muitas coisas aqui, né, que a gente fala aqui no nosso programa. E alguns deles está relacionado ao uso de medicamentos, tá? Aqui a gente tem a tabela falando quais são os remédios que podem estar dificultando seu emagrecimento, ou se mesmo você conhece alguém que está com sobrepeso e obesidade, você também pode ajudar essas pessoas a orientar elas a procurar um médico, né? Então, a gente tem aqui que medicações anticonvulsivantes, tá? Medicações anticonvulsivantes, utilizado para pessoas que têm convulsões e também desordens, depressão bipolar, problemas de bipolaridade, como a carbamazepina, a gabapentina, o ácido valproico, tá? Divalproex, Depakote, Depaquene, eles são remédios que podem estar dificultando o seu emagrecimento. Antihistamínicos para alergia, como o Zyrtec, o cetirizine, né? O Alegra pode, se você faz de uso contínuo muito frequente, pode estar dificultando o seu emagrecimento. Antihipertensivos, então, muitas pessoas têm pressão alta e utilizam antihipertensivos para pressão alta, né? Como remédios como metoprolol, propranolol, atenolol, eles aumentam o ganho de peso e dificultam o emagrecimento. Antipsicóticos, né, utilizado para esquizofrenia e transtorno bipolar, e aqui tem diversos deles, né, quetiapina, risperidona, um dos mais utilizados, né, quimioterapia, quimioterápicos relacionados, quem faz quimioterapia também podem engordar, como o tamoxifeno, utilizado para a quimioterapia via oral no câncer de mama, anastrozole também, corticoides, esse a maioria de vocês deve conhecer, né? Quem usa corticoide tem dificuldade de emagrecer, aumenta o tamanho da face e também aqui da corcunda, né? Fica com uma, a gente chama, né? Tem um nome específico disso que é doença ou síndrome de Cushing, que é o rosto se chama em lua cheia, tá? O nome é rosto em lua cheia e corcunda, que a gente chama, que são pacientes que utilizam corticoide de modo contínuo, por doenças inflamatórias, né, por conta de asma, artrite reumatoide, lúpus, doenças autoimunes,
que podem fazer uso crônico desses medicações, né? Corticoide, prednisona, metilprednisona, contraceptivos orais. Você sabia? Se você utiliza remédio para anticoncepcional, você pode estar engordando mais do que uma pessoa que não utiliza. E isso dificulta, porque também gera alterações hormonais. E aí vai dificultar, vai diminuir, como se você estivesse em menopausa, né? Menopausa do adolescente é quando a adolescente utiliza contraceptivo. Levonorgestrel, medroxiprogesterona, Depo-Provera, né? E claro que você vai ter que consultar sempre o médico ginecologista para orientar o seu contraceptivo, tá? Ninguém aqui está falando para você tirar esses remédios. Muito pelo contrário, eu só estou falando aqui para você ter atenção e avaliar que a dificuldade que você tem em emagrecer pode ser por uso desses remédios. Fale com o seu médico para ver se tem alguma outra alternativa, mas não é para suspender os seus remédios, tá bom? Mantenha os remédios e fale com o seu médico para ver se ele tem alguma outra opção, né? Ou mesmo mantenha o remédio com o auxílio de um médico especialista em emagrecimento, também pode te ajudar, né? A medicina da obesidade também pode te auxiliar a ver como que a gente consegue emagrecer de uma maneira mais possível usando os remédios. Drogas diabéticas, antidiabético oral, né, como o Diabinese, ele também tem a insulina, né, e outras medicações aqui, glipizide, né, pioglitazona, rosiglitazona, tolbutamide, que é o urinase, monamino inibidores da monaminoxidase para depressão. Se você utiliza algum desses remédios, você pode estar engordando e, claro, né? Não é o fim, né, pessoal? Não é o fim. Se você precisa tomar o remédio, não tem problema, mas busque se alimentar, busque uma orientação alimentar com um profissional, tá? Para você não engordar tanto além do remédio, né? Estabilizadores do humor, como o lítio, né? Pode te engordar. Então, muitas desses remédios fazem você não conseguir emagrecer. Então, não é você que não consegue emagrecer, porque você usa esses remédios que impedem o emagrecimento e até engordam, né? Os inibidores da recaptação da serotonina, o que que engorda? Que é utilizado para depressão. Citalopram, né? O escitalopram, o fluoxetina, fluvoxamine, paroxetina e o sertralina, tá? Então, tome cuidado. Você acredita que o antidepressivo, o fluoxetina, inicialmente ele pode te emagrecer, mas depois ele vai te engordar, tá? Então, por isso que a gente não usa fluoxetina de rotina em um processo de emagrecimento. Para aqueles pacientes que têm indicação de medicação, a gente não começa com fluoxetina, porque no início ela pode emagrecer criando a falsa impressão que vai conseguir manter esse peso, mas depois engorda. O que mais engorda é o Paxil, que é o paroxetina, tá? E antidepressivos tricíclicos, como amitriptilina, tá? Imipramina e nortriptilina. Esses são, então, você vê que geralmente os remédios, a maioria deles são relacionados à depressão, a transtorno bipolar, que são a maioria deles que causam o aumento de peso. Remédios para dor podem causar, os de uso crônico podem causar constipação, dificultando o emagrecimento. Lembra que, se você já viu algumas aulas aqui, a gente fala que a saúde intestinal, sim, é muito importante para o emagrecimento, né? Assim como a saúde hepática. Então, tome muito cuidado com esses remédios, tá? Então, medicações que podem causar ganho de peso, né? Medicações como antipsicóticos, né?
e estimula especialmente o receptor de histamina no cérebro, que aumenta a fome, tá? Então, isso aqui é tudo relacionado ao mecanismo de ação do medicamento. Ele vai te aumentar a fome, vai te dar menos saciedade, você vai querer comer mais. Frequentemente, quando pessoas que estão usando essa medicação usam uma droga nova, a fome diminui, mas o impacto da medicação no apetite varia de pessoa para pessoa. Então, algumas pessoas podem aumentar a fome, né? E outras não. Mas, como eu falei, a fluoxetina, inicialmente ela diminui a fome, mas depois aumenta. Então, se você suspeita que a sua medicação está fazendo você ter dificuldade para perder peso ou causando ganho de peso, fale com seu médico, tá? Antes de suspender. O seu médico está habilitado para dar uma droga alternativa que pode ser melhor, ser mais amiga do emagrecimento e da eliminação de peso. Então, fique atento, pegue essas informações para você e fale também para as pessoas, né? Ué, que medicação que você está usando? Ah, eu vi lá que sim, essa medicação pode ter ganho de peso. Então, quem sabe eu vou falar com o meu médico, ver que pode ter outra medicação que eu posso tomar, melhorando os sintomas, mas que não cause tanto ganho de peso, tá? Espero que você tenha gostado. Fica a dica então aí, reveja lá os seus medicamentos e não fique triste, que não é por você, não é você que tem problema de não emagrecer. Cada um é uma pessoa especial com doenças, algumas têm doenças, outras não têm doenças. Algumas doenças dificultam o emagrecimento, assim como os remédios dificultam o emagrecimento. O sistema hormonal de uma pessoa é diferente do sistema hormonal de outra pessoa, então cada caso é diferente. A gente aqui mostra estratégias para melhorar o seu caso de maneira geral. Claro que se você quer uma consulta especializada, individual, entre em contato com a gente. Grande beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.